Oi, para você que mais uma vez me assiste, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe essa receitinha desse amigurumi, esse Minion Noel. Essa receitinha é bem fácil, rápida de fazer, vocês vão ver. E ela é bem versátil, vocês podem usar ela para enfeite de árvore ou para enfeite da casa mesmo, ficou uma gracinha. Curtam, comentem o vídeo se vocês gostarem, me sigam no Instagram, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Se caso vocês fizerem essa receitinha, por favor me marquem, vai ser muito bom ver a receita de vocês. E também não esqueçam de me dar os créditos, pois essa receita é criação minha. Eu espero muito que vocês gostem deste tutorial. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Gente, todos os materiais estão aqui na descrição. Então, vamos pro vídeo. Vamos dar início ao corpo dele, e para fazer o corpo dele eu vou usar a agulha de 2 milímetros. Então, a gente começa fazendo um anel mágico. E aqui dentro nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, meu primeiro, aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e aqui o sexto. Fecho o anel. E para a carreira de número 2, nós iremos fazer 6 aumentos. Então, vamos ficar com 12 pontos baixos na carreira de número 2. Vou fazer aqui com vocês também. Aqui, o meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. Aqui, o meu terceiro. Aqui, o quarto. O quinto. E finalizando o sexto aumento. Para a carreira de número 3, nós iremos fazer um ponto baixo e um aumento, ficando com 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, vou marcar aqui o meu primeiro ponto. E vou dar sequência no próximo ponto, fazendo um aumento. E vou repetir essa sequência por toda a minha carreira, ficando com 18 pontos baixos. Vou terminar os meus pontos aqui e retorno com vocês. Finalizei os meus pontos. Agora, para a carreira de número 4, nós iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos baixos. Eu vou fazer a minha sequência aqui. Marco o meu primeiro ponto da carreira. Aqui. E vou dando sequência. Faço mais um ponto baixo. Fio aqui, mais um ponto baixo. E no próximo, vou fazer um aumento. Vou fazer isso por toda a carreira e assim que eu terminar, eu volto com vocês. Finalizei minha quarta carreira. Agora, a carreira de número 5 vão ser 3 pontos baixos e um aumento. Para essa carreira, nós iremos ficar com 30 pontos. Então, vou marcar aqui o meu primeiro ponto. E vou dando sequência para a carreira de número 5, com 3 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz um, aqui 2, 3, e aqui no seguinte, eu faço o meu aumento. Vou terminar aqui a minha volta e retorno com vocês. Finalizei a minha carreira de número 5, agora nós vamos para a carreira de número 6, fazer 4 pontos baixos e um aumento, ficando com 36 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira aqui, faço meu primeiro ponto, marco ele e vou dando sequência, fazendo o segundo, o terceiro, o quarto ponto e aqui no seguinte a gente faz o nosso aumento. Vou dando sequência aqui nessa carreira, fazendo 4 pontos baixos e um aumento, e assim que eu finalizar aqui, eu retorno com vocês. Finalizei minha carreira de número 6, agora nós iremos fazer carreiras de repetição. Da carreira de número 7 até a carreira de número 25, nós iremos fazer ponto sobre ponto.
Então, cada carreira vai ter 36 pontos baixos. Vou fazer minhas carreiras aqui de repetição e assim que eu finalizar, eu retorno com vocês para a gente dar continuidade ao nosso corpinho. Então, lembrando que da carreira de número 7 a 25 serão apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Já terminei a minha sequência aqui de ponto sobre ponto, que foi da 7 até a 25, e a gente já cresceu o corpo dele. Agora, a gente vai deixar reservado o corpinho. Antes de fazer as diminuições, nós vamos fazer o olho dele para poder ficar mais fácil para colocar. Então, a gente vai reservar o corpo dele por enquanto. Vamos fazer o olho e depois a gente retorna finalizando o corpinho dele. Então, vamos lá. A gente vai dar início para o olho com a cor branca, fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, eu vou colocar aqui os meus 6 pontos baixos. Aqui, a gente não vai fechar apertado esse anel mágico, porque aqui no meio nós vamos colocar o nosso olhinho com trava. Então, se ficar muito apertado, na hora de colocar o olho, vai ficar ruim pra gente. Se a gente fechar muito apertado, fica ruim pra colocar o olho. Então, eu vou fechar aqui só um tiquinho. E aqui, pra carreira de número 2, nós iremos fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto, nós vamos colocar 2, ficando com 12 pontos baixos. Então, aqui eu faço o meu primeiro aumento. E vou dar sequência fazendo os meus outros aumentos. Aqui o meu segundo, aqui o meu terceiro, aqui o quarto, o quinto e o último aumento, o sexto. Ficamos aqui com 12 pontos baixos. Agora, para a carreira de número 3, nós iremos fazer um ponto baixo e um aumento, ficando com 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, vou marcar ele aqui. E vou dar sequência fazendo aqui no próximo um aumento. Deixa eu alongar meu fio. Aqui eu faço um ponto baixo e vou seguindo aqui no próximo com um aumento. A gente vai fazer essa sequência de um ponto baixo, um aumento por 6 vezes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder para vocês o mais rápido possível. Qualquer coisinha vocês podem deixar aqui nos comentários. E aqui eu faço o meu último ponto baixo e aqui o meu último aumento. Aqui eu vou tirar o meu marcador e ficou assim. Agora, nós iremos trocar de cor. Eu vou trocar da linha branca para a linha cinza, para a gente dar sequência para esse olho. Eu vou cortar um pedaço aqui da minha linha branca de uma vez. Não precisa ser um pedaço muito grande, não. E aqui eu vou estar trocando a cor. Para trocar a cor, eu vou estar desfazendo esse último ponto, sem perder as duas alcinhas. Coloco minha agulha aqui de volta e vou fechar com a linha cinza. Para fechar, a gente segura a linha assim, a ponta que sai do novelo fica para fora. E a gente só laça e fecha. Aqui eu gosto de dar uma puxadinha para ficar mais firme. Aqui a gente pode dar um nozinho
para essas duas pontinhas aqui não se perderem. A gente pega essa pontinha aqui do cinza e pega a ponta da linha branca que a gente cortou. Não precisa dar um nó muito apertado, não, para não ficar repuxando. Agora que já aprendemos, vamos dar sequência. Agora, com a nossa nova cor, nós iremos fazer ponto sobre ponto, pegando apenas nessa laçada aqui da frente do nosso ponto. A gente vai pegar aqui na laçada aqui da frente, deixa eu ver se vai poder focar. Pegando na laçada da frente, nós iremos fazer ponto sobre ponto. Pela laçada aqui da frente, vou fazer aqui com vocês. Se vocês tiverem um jeito melhor de trocar de cor que vocês acham, deixa aqui nos comentários também. Vai ser muito bom poder aprender também com vocês, que cada um tem uma forma, né, de fazer a troca de cor. Eu normalmente faço desse jeito, mas se vocês tiverem um jeito diferente de fazer essa troca de cor, deixa aqui nos comentários. Aqui a gente já tá finalizando a nossa carreira. E pronto. Agora, para essa próxima carreira, nossa, que vai ser a carreira de número 5, nós iremos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu vou colocar aqui, fazer o meu primeiro ponto. Eu vou estar marcando ele para mim não me perder. E vou dar sequência. Mais um ponto baixo aqui, aqui no seguinte eu já faço o meu aumento. E vai ser essa sequência por toda a carreira. Eu vou fazer aqui, terminar de fazer os meus 2 pontos e um aumento. E assim que eu terminar, eu volto aqui com vocês. Já finalizei aqui os meus 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui agora a gente dá apenas um ponto baixíssimo. E faz uma correntinha. Não precisa deixar um fio muito longo, não. A gente só corta o necessário. Aqui eu vou estar puxando nosso fio. E aqui agora a gente vai colocar o nosso olhinho. E ficou assim. Eu vou estar arrematando esses fios aqui, eu vou apenas mesmo pegar, colocar eles na agulha e escondendo eles aqui por dentro, pra gente poder colocar ele já de uma vez no nosso corpinho. Eu vou arrematar aqui e já retorno com vocês. Agora, a gente vai fazer aqui aquela corrente do óculos do Minion. Então, aqui eu vou fazer o meu nozinho. E aqui eu vou fazer um cordão com 33 correntinhas. Então, eu vou fazer o meu aqui. Agora, a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Então, nós vamos voltar fazendo 32 pontos baixos. Então, aqui na segunda aqui, correntinha contada a agulha, eu faço meu primeiro ponto baixo. E vou voltar aqui fazendo apenas pontos baixos. Vou fazer os meus aqui, e na hora que eu chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz aqui o meu último ponto, sem correntinha, sem nada, a gente vai apenas virar aqui, e nessa primeira alcinha aqui, nós vamos voltar fazendo novamente os pontos baixos. Então, aqui, nessas laçadinhas que ficaram aqui deste lado, nós vamos fazer os nossos pontos baixos. Vou fazer os meus aqui, na hora que eu chegar aqui no finalzinho, eu mostro pra vocês.
E aqui, né, nesse nosso primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui o meu fio. Aqui a gente pode dar uma ajustada. Eu vou deixar essa peça reservada e depois a gente vai colocar no nosso Minion. Vamos dar continuidade ao corpinho dele. Eu já coloquei o olho aqui, eu coloquei entre as carreiras 11 e 12. Aí vocês vão colocar... Se vocês acharem que nessa posição não tá tão legal, vocês podem colocar um mais pra cima ou mais pra baixo. Essa parte aqui mesmo é mais no olhômetro mesmo, vocês vão colocar na posição que acha que vai ficar mais legal. Eu coloquei entre a 11 e a 12 porque eu acho que não ficou nem tão em cima e nem tão pra baixo. Então, agora eu só vou apenas colocar a minha trava aqui de segurança. Eu vou colocar aqui e retorno pra gente dar sequência pro nosso corpo. Agora, nós vamos dar sequência ao corpo e a gente vai dando sequência. Agora, vamos iniciando as diminuições. Então, para a carreira de número 26, nós iremos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 30 pontos baixos. Vou fazer o meu primeiro ponto aqui da carreira. Vou marcar ele. E vou dando sequência, fazendo os 4 pontos baixos e a minha diminuição. E assim que eu terminar essa carreira de número 26, eu retorno com vocês. Eu voltei aqui antes só para mostrar para vocês, para quem for iniciante, que tem a dúvida, como que eu faço a diminuição. Aqui eu já fiz os meus 4 pontos baixos e para fazer a diminuição eu pego a alça da frente do ponto seguinte e também a alça da frente do outro ponto seguinte. Laço, puxo a minha linha, fiquei com as duas laçadinhas, laço de novo e fecho. E assim a gente fez a nossa diminuição, que a gente fala até diminuição invisível, porque não fica aparente. Então, é assim que eu faço a minha diminuição. Eu vou dar sequência aqui e retorno com vocês. Já terminei aqui a carreira 26, então agora a gente vai para a carreira de número 27, que são 3 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Já fiz o meu primeiro ponto aqui da carreira, vou estar marcando ele aqui. E vou dando sequência. Vou fazer aqui os 3 pontos baixos e a diminuição, e volto para mostrar para vocês. E depois que eu fizer essa carreira de número 27, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui, para não ficar ruim à medida que a gente for fechando, não atrapalhar. Então, eu vou fazer essa carreira 27, assim que eu terminar, eu vou colocar um pouco de enchimento. Já terminei a carreira de número 27. Eu coloquei um pouco de enchimento, mas eu não coloquei muito, porque a gente ainda vai dar continuidade às diminuições. Senão, a gente acaba pegando um pouco do enchimento e acaba atrapalhando a confecção aqui. Então, eu vou dar em sequência aqui a carreira de número 28, com 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Vou marcar ele e vou dar sequência fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Aí, à medida que eu for fazendo, eu vou pondo mais um pouquinho de enchimento, só não vou colocar até em cima para não atrapalhar eu terminar de fazer o corpo dele. Então, eu vou dar sequência aqui a carreira 28 e retorno com vocês. Agora, a gente vai dar início à carreira de número 29, com um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto. E vou dar sequência. Aqui eu já fiz um ponto baixo, então aqui no seguinte eu faço a minha diminuição. E vou dando sequência por essa carreira, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E aqui a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Lembrando que assim que eu terminar de fazer essa carreira, eu vou estar enchendo
um pouco mais esse corpinho, só porque se eu colocasse muito enchimento agora, iria atrapalhar e o resultado final não ia ficar tão bacana. Então, eu prefiro ir colocando um enchimento aos poucos, para não atrapalhar. E aqui é a nossa última diminuição. Vou colocar aqui mais um pouquinho de enchimento e retorno com vocês para a gente fazer a nossa carreira de número 30. Pus mais um pouco do meu enchimento. Agora a gente vai para a carreira de número 30, que vão ser apenas 6 diminuições. Então, para essa carreira, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Então, aqui eu faço minha primeira diminuição. Aqui eu faço a segunda. Terceira. Aqui eu faço a quarta. Aqui a quinta. E aqui eu faço a minha última diminuição. Faço uma correntinha e deixo um pouco do fio pra gente poder tá fechando aqui como um anel mágico. Então, vou separar um pedaço bom de fio. Vou puxar aqui minha linha. Vou colocar ela aqui na agulha. E aqui a gente vai passar pegando apenas essas alcinhas aqui de fora. Então, eu vou passar por todas elas, pegando só essa alcinha daqui. Opa. Se caso você quiser colocar mais um pouco de enchimento aqui antes de fechar, também dá certo. Passei aqui pela última. Agora aqui a gente vai puxar o fio. Eu vou passar o fio aqui por dentro e vou sair aqui por trás. Puxo. Aí aqui a gente dá uma ajeitadinha. E não fica aquela coisa estufadinha aqui, não. Aqui eu vou dar um pontinho. E vou esconder esse fio por alguns pontos aqui. Vou cortar. Aqui a gente dá uma ajeitadinha aqui no corpo. E o nosso corpinho tá pronto. Agora, a gente vai dar sequência pra roupinha dele. Pra fazer a roupa dele, nós vamos usar a cor vermelho. E nós vamos iniciar com um anel mágico com 6 pontos baixos. Aqui eu vou fazer os meus 6 pontos. Vou fechar aqui o fio. E agora, para a carreira de número 2, nós iremos fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus aumentos.
Agora, para a carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vou fazer a minha carreira de número 3 aqui e já retorno com vocês. Já terminei a minha carreira de número 3, agora a gente vai para a carreira de número 4, com 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira 4 aqui e retorno também com vocês. Terminei minha carreira de número 4, agora nós vamos para a carreira de número 5, com 3 pontos baixos e um aumento, ficando com 30 pontos baixos. Vou fazer minha carreira de número 5 aqui e retorno com vocês. Agora nós vamos para a carreira de número 6, com 4 pontos baixos e um aumento, ficando com 36 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira de número 6 e retorno com vocês. Finalizei minha carreira de número 6, agora as carreiras de número 7 e 8 vão ser ponto sobre ponto. Então, cada carreira vai ter 36 pontos baixos. Vou fazer as minhas 2 carreiras aqui de repetição e retorno com vocês. Agora, nós vamos para a carreira de número 9. A carreira de número 9 também vai ser repetição. Vão ser 36 pontos baixos, porém, nós iremos fazer pegando na laçadinha aqui de trás. Então, vão ser ponto sobre ponto, pegando na alça de trás. Então, já vou fazer aqui meu primeiro ponto da carreira de número 9. Vão ser os 36 pontos baixos, porém, vai ser aqui na laçada de trás. Eu vou fazer os meus aqui e retorno com vocês. Já finalizei a minha carreira de número 9, agora a carreira de número 10 até a carreira de número 12, nós iremos fazer ponto sobre ponto. Então, da carreira de número 10 a 12 vai ser ponto sobre ponto, mas dessa vez a gente volta a pegar normalmente as 2 correntinhas, as 2 alcinhas aqui do nosso ponto. Então, faço meu primeiro ponto da carreira, vou marcar ele. E vou fazer as minhas carreiras de repetição aqui, e assim que finalizado eu retorno com vocês. Terminei aqui as carreiras de repetição, e aqui nesse mesmo ponto, esse último ponto aqui que a gente fez, eu vou fazer um ponto baixíssimo dentro do mesmo ponto que a gente terminou. Vou fazer uma correntinha, vou cortar um pouco do fio, não vou cortar muito grande. E vou puxar ele aqui. Agora, a gente vai pegar o nosso fio pelúcia. Eu vou fazer aqui o nosso nozinho inicial. Vou colocar ele aqui no próximo ponto. Opa, deixa eu pegar aqui direitinho. Vou puxar e aqui eu faço o meu primeiro ponto baixo. E essa vai ser a nossa carreira de número 13, e vai ser também apenas ponto sobre ponto, porém vai ser no fio pelúcia. Eu já vou passar esses 2 fios aqui pra cá, que aí eu já vou arrematando eles, enquanto eu fizer aqui os meus pontos de base. Então, aqui eu vou fazendo apenas ponto sobre ponto, porém no fio pelúcia. Vou dar sequência aqui à minha carreira. Eu já tô aproveitando para arrematar aqui os fios. E assim que eu terminar, eu retorno aqui com vocês pra gente fechar aqui a nossa volta. Já terminei aqui a volta toda. Já fiz aqui no meu último ponto. Aqui no primeiro, a gente vai só pegar o fio e fazer aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vai deixar um pouco do fio para poder arrematar ele durante alguns pontos. Vou puxar ele aqui. Vou colocar esse fio aqui na linha, na agulha, e vou arrematar ele aqui. E a nossa troca de cor ficou assim. Vou arrematar esse fio aqui e volto pra gente fazer o detalhe aqui na alcinha em relevo. Agora, a gente vai fazer o detalhe aqui na alça em relevo. Aqui, vou fazer o meu nozinho.
Vou olhar aqui onde eu vou fazer. Aqui a gente fechou, então eu vou começar aqui. Aqui eu coloco a minha agulha, vou puxar aqui o fio, e aqui eu vou fazer o nosso primeiro ponto baixo, porém eu vou subir aqui mais uma correntinha. Dentro desse mesmo local, eu vou colocar mais 2 meio pontos altos. Então, eu vou laçar e vou fazer aqui o meu primeiro e aqui o segundo. Com esse ponto baixo e a correntinha que a gente subiu, ficou 3 meios pontos altos. Então, aqui agora, eu vou dar sequência, fazendo 31 pontos baixos, nessas laçadinhas aqui em relevo. Então, eu vou dar aqui sequência, fazendo os meus 31 pontos baixos. Vou fazer aqui os 31 e retorno com vocês já já. Fiz aqui já os 31 pontos baixos. Nesse ponto aqui seguinte, nessa laçadinha aqui, nós vamos fazer mais 3 meios pontos altos juntos. Então, eu laço aqui, faço meu... Opa, perdi aqui o fio, deixa eu fazer de novo. Vou laçar, vou fazer aqui o meu primeiro, faço o meu segundo e faço o meu terceiro meio ponto alto dentro do mesmo espaço. Agora, sobraram 3 alcinhas e nessas aqui a gente vai fazer 3 pontos baixíssimos. Então, aqui, 1, 2, 3. Vou fechar aqui nessa correntinha aqui que a gente levantou, também com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o nosso fio vermelho. Não precisa deixar um fio muito longo, não. Esses pedacinhos de fio aqui, daqui a pouco a gente vai arrematar eles. E o detalhe com o fio vermelho ficou assim. Agora, para ficar mais bonitinho, nós vamos usar de novo o fio pelúcia, fazendo apenas ponto baixíssimo durante toda essa volta aqui. Então, vou pegar aqui o meu fio pelúcia. Vou fazer aqui a correntinha. Vou colocar o fio aqui. E vou fazer o ponto baixíssimo. E vou dando sequência a essa volta, fazendo apenas pontos baixíssimos por toda ela. E eu vou dando sequência aqui com os pontos baixíssimos. E assim que eu chegar aqui novamente, eu retorno com vocês. Então, nós vamos fazer 36 pontos baixíssimos. Fiz aqui os pontos baixíssimos por toda a volta. Agora, aqui no nosso primeiro ponto, nós introduzimos aqui a agulha, fazemos nosso último ponto baixíssimo, fazemos uma correntinha e vamos deixar um pouco do fio para poder arrematar ele. Aqui a gente vai arrematar esses fios e a nossa primeira parte da roupinha já tá pronta. Eu vou tá arrematando aqui e retorno pra gente dar sequência à nossa roupa. Agora, a gente vai fazer o pezinho dele. A gente dá início pela botinha dele. A gente faz aqui um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, vou colocar aqui. Vou fechar aqui um pouco o meu anel. Para a carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus 6 aumentos.
Já terminei aqui os 6 aumentos, vou fechar aqui mais um tiquinho. Esse anel aqui. Agora, a gente vai para a carreira de número 3. Para a carreira de número 3, nós iremos fazer um ponto baixo e um aumento, ficando com 18 pontos baixos. Para a carreira de número 4, nós vamos fazer ponto sobre ponto, vão ser 18 pontos baixos, porém, nós iremos pegar na alça de trás. Então, vão ser 18 pontos baixos, pegando na laçadinha de trás. Eu vou fazer aqui e retorno com vocês. Finalizei aqui os meus pontos sobre ponto pela laçadinha de trás. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 5. Nós vamos fazer 5 pontos baixos. Eu vou fazer aqui o meu primeiro. Vou marcar para ficar mais fácil aqui e não me perder. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós iremos fazer 4 diminuições. Vou fazer aqui a minha primeira diminuição. Vou fazer a segunda, a terceira e aqui a quarta. E vou finalizar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa foi a carreira de número 5 e nós ficamos com 14 pontos baixos. Agora, nós iremos para a carreira de número 6. Vou fazer aqui o primeiro ponto e vou marcar. Opa, consegui, marquei. Fiz já um ponto, nós vamos fazer 5 também. Então, já tenho o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Aqui, nós iremos fazer 2 diminuições. Vou fazer aqui a minha primeira diminuição. E vou fazer aqui a minha segunda. E vou finalizar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e aqui o nosso quinto e último ponto. E nessa carreira de número 6, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 7, apenas ponto sobre ponto. Então, a carreira 7 vai ser 12 pontos baixos. Deixa eu fazer aqui meu primeiro ponto. Vou marcar ele e vou seguir fazendo apenas ponto sobre ponto. Essa vai ser nossa carreira de número 7, com 12 pontos baixos. O ruim de fazer peças com linha preta é porque para vocês fica mais complicado de entender, né? De poder ver. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre o passo dessa botinha, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, ou tento explicar melhor, se quem tiver dúvida. Mas é bem facinha mesmo de se fazer. Fiz aqui a carreira de número 7. Agora, nós iremos trocar de cor. Nós vamos ir para a cor vermelha. Vou cortar aqui o meu fio de uma vez. Aqui eu vou desmanchar esse último ponto, sem perder as 2 alcinhas. Vou pegar minha nova cor. E vou fechar com ela. Aqui a gente pode dar um nozinho para segurar que esses fios não se soltem.
E agora, nós vamos fazer a carreira 8 e 9, apenas ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui as minhas 2 voltas com a nova cor e retorno com vocês. Finalizei aqui a perninha dele, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui. E a gente vai fazer outra peça igualzinha a essa. Agora, a gente vai ir para os bracinhos dele. Então, agora a gente vai dar início aos bracinhos dele. A gente vai começar pela parte da luva. Então, a gente vai fazer aqui um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, vou colocar aqui os 6 pontos baixos. Vou dar uma fechada aqui no anel. Para a carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, vou fazer aqui os meus 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui o primeiro. Vou fechar aqui mais o anel mágico. Agora, para a carreira de número 3 e 4, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Então, vão ser 2 carreiras com 12 pontos baixos. Vou fazer as minhas 2 voltas aqui e retorno com vocês. Finalizei as minhas voltas de repetição. Agora, a gente vai para a carreira de número 5, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Nessa carreira, a gente vai ficar com 8 pontos baixos. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Vou marcar ele aqui. E vou dando sequência. Já fiz um ponto baixo, então agora eu faço uma diminuição. No seguinte, eu faço um ponto baixo. E agora eu faço uma diminuição. Pro próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No seguinte, diminuição. Faço um ponto baixo. E finalizo com uma diminuição. Nessa carreira, a gente ficou com 8 pontos baixos. Agora, da carreira de número 6 até a carreira de número 9, vão ser ponto sobre ponto. Porém, a gente vai estar trocando de cor. Aqui eu desfaço meu último ponto, sem perder as 2 laçadinhas. E aqui eu vou estar trocando para a cor vermelha. Peguei aqui a nova cor, eu vou estar segurando ela aqui e vou estar fechando aqui com ela. Aqui a gente vai fazer um nozinho para segurar mais o fio. Vou cortar aqui esse fio preto. E agora, da carreira de número 6 até a 9, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Da carreira de número 6 a 9, vai ser ponto sobre ponto com a cor vermelha. Eu vou fazer as minhas voltas aqui e retorno com vocês. Cada carreira vai ter 8 pontos baixos. Já fiz aqui as minhas voltas com o fio vermelho. Já fiz as minhas carreiras aqui da 6 a 9. Agora, aqui a gente faz uma correntinha, corta um pedaço do fio, deixando para costura. E eu vou colocar só um pouquinho de enchimento, somente nessa parte aqui de baixo. Só um pouquinho de enchimento aqui nessa parte preta, nessa daqui a gente não coloca. Vou fazer mais uma peça igualzinha a essa e retorno com vocês. Então, vamos dar início ao gorro dele. Para fazer o gorro, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos.
Vou fechar aqui o anel. E para a carreira de número 2, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, ficando com 9 pontos baixos. Vou fazer aqui. Primeiro ponto. No seguinte, um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Aqui um ponto baixo. E aqui o nosso último aumento. A carreira de número 3 vai ser apenas ponto sobre ponto. Então, na carreira de número 3, nós vamos ficar com 9 pontos baixos. Vou fazer aqui os 9 pontos baixos. Aqui a gente pode ir virando a nossa peça. Para a carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 12 pontos baixos. Vou fazer aqui com vocês. Agora, a gente vai para a carreira de número 5 até a carreira de número 7, fazendo apenas ponto sobre ponto. Então, da carreira 5 a 7, vão ter 12 pontos baixos. Vou fazer aqui as minhas carreiras de repetição e retorno com vocês. Agora, a carreira de número 8 vai ser aí um ponto baixo e um aumento. E nessa carreira, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Vou fazer a minha carreira aqui. E assim que eu finalizar ela, eu volto com vocês. As carreiras 9 e 10 vão ser apenas carreiras de repetição. Então, vou fazer aqui 2 voltas com 18 pontos baixos. E assim que eu finalizar, eu retorno com vocês, pra gente dar sequência. A carreira de número 11 vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Vou fazer aqui minha carreira 12 e retorno com vocês. Agora, as carreiras 12 a 14, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui as minhas voltas de ponto sobre ponto. Cada carreira vai ter 24 pontos. Assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Agora, a carreira de número 15 vai ser 3 pontos baixos e um aumento. E para essa carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira e retorno com vocês. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 16 e 17, apenas ponto sobre ponto. Então, vão ser 2 carreiras de 30 pontos baixos cada uma. Então, vou fazer aqui a 16 a 17 e retorno com vocês. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 18. Ela vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, nós vamos ter 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui a minha carreira 18 e retorno com vocês. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 19. A carreira 19 vai ser apenas ponto sobre ponto. Então, a carreira 19 vai ter 36 pontos baixos. Vou fazer ela aqui e retorno com vocês. Agora, a carreira de número 20 vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, a gente vai ficar com 42 pontos. Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 21, apenas de ponto sobre ponto. Nessa carreira, vai ter 42 pontos baixos.
Vou fazer a minha carreira aqui e retorno com vocês. Eu já cortei o meu fio. Agora aqui, nesse mesmo ponto onde a gente fez nosso último ponto baixo, eu vou colocar a minha agulha nele, vou laçar e aqui eu faço um ponto baixíssimo e vou fazer uma correntinha. Vou puxar o meu fio. Agora, a gente vai pegar o nosso fio pelúcia. Com o fio pelúcia, a gente vai fazer nosso nozinho. Vamos colocar em qualquer ponto aqui. Vou laçar e vou fazer um ponto baixo. Nessa carreira, carreira de número 23, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, mas dessa vez com fio pelúcia. Eu vou fazer aqui os meus pontos sobre ponto. E assim que eu tiver para finalizar essa carreira, eu retorno com vocês. Aqui no nosso ponto inicial, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o fio, deixando uma quantidade para poder ir arrematando. Esse fio vermelho que sobrou, eu já vim arrematando ele aqui por dentro. Então, agora eu posso cortar ele aqui. Vou esconder esse fio aqui e retorno pra gente fazer a bolinha aqui. Pra fazer a bolinha da ponta, a gente vai fazer aqui um anel mágico. Com 6 pontos baixos. Vou fechar aqui o nosso anel. E vou fazer aqui mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a carreira de número 2 e 3 vão ter 6 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Agora, para a carreira de número 4, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Nessa carreira, a gente vai ficar com 4 pontos baixos. Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui, agora eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou cortar aqui uma quantidade de fio. Pra gente poder fechar aqui pelas alcinhas dessa bolinha, pra gente poder tá costurando aqui na pontinha. Vou fazer aqui com vocês. Todas as peças já estão confeccionadas, agora eu vou mostrar pra vocês a parte da costura, como que vai ficar. Eu peço mil desculpas pra vocês, porque eu tinha dito que eu ia mostrar o passo a passo de eu costurando, finalizando, mas infelizmente quando eu me dei conta, não tinha gravado e já tinha terminado e infelizmente não deu pra trazer pra vocês. Essa faixa aqui, gente, eu apenas passei um pouco da cola siliconada que eu uso e fui dando umas 2 voltas com a linha pelúcia. Quando eu vi que tava beleza, eu cortei o excesso e deixei secando. A roupa também eu resolvi colar, assim como eu colei também o chapéuzinho dele. Essa fivela aqui, eu fiz apenas um cordão com 14 correntinhas, cortei o excesso das pontas e fui colando para ele ficar nesse formato.
Essa cinta aqui, essa faixa, eu fiz com feltro. Então, eu cortei numa medida que eu achei que ficou bacana. Medi no corpo dele, tirei o excesso e colei as pontinhas pra ficar retinho, pra não ficar passando. O pezinho e os braços eu coloquei numa distância que eu achei que ficou bacana. Quando eu vi que ficou legal, eu somente costurei mesmo. E aquelas costuras normais mesmo, gente. Aqui a faixa, como eu tinha sobrado um pouco do fio, eu resolvi costurar mesmo com o próprio fio. Dei alguns pontinhos só pra segurar e eu passei cola por debaixo do olho e colei pra ficar com esse acabamento mais bonito. O bordado da boca é aquele bordado normal. E é somente isso mesmo, gente. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários em relação à finalização, que eu vou tentar responder para vocês. Mais uma vez eu peço desculpas, porque realmente eu não tinha visto que não tinha gravado, mas é bem fácil mesmo de terminar ele. Eu agradeço para você que ficou até aqui. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Peço que se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. O nosso tutorial de hoje foi esse e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.